História e narrativa. Temos a história da ficção, feita por escritores, a história dos historiadores, que pesquisam fontes reais e as histórias do jornalismo, que se baseiam nos fatos. Todos têm em comum a forma da narrativa. Isto é, a forma de contar, quer seja conteúdo real e fato ou uma ficção. Na ficção tudo fica por conta da imaginação do escritor, ele segue e extrai aquilo que pensa ou sugere como roteiro. O historiador vai depender das fontes as quais busca para revelar os fatos históricos. A imprensa e os jornalistas não podem mudar os fatos, mas podem colocar narrativas, fazendo um lado dos fatos ter mais relevância que outro. Hoje com a internet explodiu os fatos alterados, mudados de contexto para favorecer um lado ideológico ou pessoal, as chamadas fake news. Ou fatos ou histórias carregadas de mentiras que tentam passar por verdades e muitas vezes infelizmente conseguem este intento. Hoje a evolução do uso da linguagem e sua inclusão no mundo das imagens podem criar associações que vão atingir o lado emocional e psicológico a quem se dirige. Como uma mensagem cifrada de uma campanha publicitária, aonde vão aliar imagem e linguagem de forma a criar e vender uma ideia. Que tanto pode ser apenas para uso comercial, como também para uso de campanhas políticas. A manipulação do uso de imagens e linguagem não deveria, mas entrou com força no meio jornalístico, um campo que deveria primar somente pela descrição dos fatos. E não podemos esquecer de que os donos das mídias podem obviamente direcionar seus jornalistas para um contexto dentro daquilo que se segue a linha do jornal. E não incluir uma narrativa que possa direcionar o pensamento para além daquilo que de fato ocorreu. O texto a seguir foi extraído de um PDF link da Universidade do Rio Grande do Sul de Rodrigo Santos Oliveira, professor visitante do curso de História. A utilização da imprensa como fonte de pesquisa, para o ofício do historiador, é um fenômeno recente dentro da historiografia. Na verdade, o que aproxima o historiador do jornalista é o olhar que deve focar os fatos. O jornalista tenta registrar o instante como o vê. O historiador vai reinterpretar os fatos conforme dados da época. A imprensa informa e forma, privilegia, dispõe e relaciona as notícias, elegendo os acontecimentos que merecem destaque e os que serão relegados ao esquecimento. Não registrando apenas o fato, ela o cria, na medida em que seleciona o que é e o que não é notícia, seja por critérios jornalísticos, ou por interesses econômicos e políticos. O jornalista procede de uma interpretação, na qual a subjetividade está sempre presente, por isso é preciso enxergar nos textos a sua carga de temporalidade. Por outro lado, opera a seleção do relevante, colaborando com a transformação do imediato em perene. É preciso ler os textos na sua complexidade, distinguindo entre o fato, o real acontecido, e a notícia, o real reconstruído. O jornal, como afirma Wilhelm Bauer, é uma verdadeira mina de conhecimento, fonte de sua própria história e das situações mais diversas. Meio de expressão de ideias e depósito de cultura. Nele encontramos dados sobre as sociedades, seus usos e costumes, informes sobre questões econômicas. Mas fica ao encargo do historiador interpretar os fatos diversos. Cláudio Elmir aponta que a própria leitura do historiador necessita ser diferente daquela do indivíduo que teve acesso ao jornal no momento em que foi publicado. Ou seja, o pesquisador precisa, acima de tudo, evitar o erro de ler o jornal antigo com a mesma tranquilidade